Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos para mais um Bora Conversar. Beijo, Fê. Boa noite. Vamos para mais um Bora. Aguardar chegar mais gente para a gente começar aí a nossa conversa. Hoje a gente segue falando sobre... Nesse mês de abril nós falamos sobre já falamos sobre dois temas, né? Coragem e carência. E hoje vamos falar sobre vício. É uma convidada muito especial. Antes de começar, eu vou passar para vocês alguns recados importantes que vale a pena. Enquanto os nossos Bora fãs chegam, as pessoas chegam, a gente vai aqui aguardando, né? Dando boa noite a todos vocês. Fê, me dá um feedback, tá me ouvindo bem? Oi, Laísa, boa noite. Ana. Vamos lá. Nesse mês de abril, como eu falei, conversamos sobre coragem, carência. Hoje vamos falar sobre vício. Mas antes, a gente precisa contar com a participação de vocês aqui pelo chat, divulgando, curtindo as nossas lives e participando com a gente. O papo, ele pode ser interativo, então vocês podem participar também. Basta colocar aqui no chat, oi Laísa, boa noite. Colocar aqui no chat que gostaria de participar, de contribuir com uma pergunta ou fazer alguma consideração, que eu coloco você aqui para você participar da nossa conversa também, tá? Em maio, nós teremos aí uma série de lives especiais, né? A gente colocou como nome Relações Amorosas. Isso porque, baseado em temas que vocês mesmos sugeriram pra gente, e que aí a gente compilou esses temas e colocamos. Oi, Ibsen, seja bem-vindo. João Medina também. E aí eu tô falando aqui sobre os temas de maio. Vamos conversar sobre sedução, separação, traição e casamento. Sedução vai ser o primeiro tema, vai ser no dia 6 de maio. Separação no dia 13. Traição no dia 20 de maio. E encerramos com casamento, tá? Então contamos com a participação de vocês. Em breve nós divulgaremos mais informações. Os convidados, os mediadores. Vai ser um mês bem interessante aí pra gente falar de temas tão importantes quando pensamos nas nossas relações amorosas, né? A nossa convidada, ela se chama Ana Sueli Vieira. A Ana, gente, ela é apaixonada por livros, apaixonada por animais. Ela é mestre em medicina materno-infantil pela Universidade Federal da Bahia. É analista junguiana e psicoterapeuta analítica, tá? Eu vou convidar ela aqui para conversar com a gente sobre vício. Ana, você tá aqui com a gente? Você pode me
pedir o convite para eu colocar você aqui no grupo, que eu não estou conseguindo te colocar. Por favor. Seja bem-vindo, Sérgio, Tati, Ibsen, João Medina, Laísa, Ana Judite. Eu vou te colocar, tá? Manda o convite, por favor, Ana. Relembrando aqui para vocês, nesse mês de abril falamos sobre coragem, sobre carência. Hoje vamos falar sobre vício. E em maio nós teremos uma série chamada Relações Amorosas, onde falaremos sobre temas não tão conhecidos, para não dizer o contrário. Vamos falar sobre seleção, sobre sedução, perdão. Acaba sendo uma seleção também. Separação, traição e casamento. Vou tentar te colocar novamente, tá, Ana? Enfim, não é? Eu estava mandando, mas não estava Coisas da carregando. internet, coisas da internet acontece, né? Mas vamos lá, tudo bem com você? Tudo em paz. Boa noite a todos. Boa noite a você. Boa Queria noite. agradecer mais uma vez de estar aqui conversando um pouquinho, né? E isso eu costumo dizer que o Bora é um momento que nesse cenário especial, né, de pandemia e que a gente não pode sair para conversar, né, presencialmente, aqui é o momento que a gente mata a saudade e discute sobre temas do nosso cotidiano, né, de uma forma leve, Com certeza. sem a necessidade de querer saber tudo, né? Eu me sinto assim, aqui conduzindo essa conversa. Pois é, eu também fico muito feliz de estar aqui, né? Falei tudo certo sobre você? Adoro Falou, sim. livros. Falou. Vamos lá, começando com a gente sempre inicia perguntando para os nossos convidados o que é o tema, né? O que seria o tema. No seu caso, o que é vício, Ana? Olha, vício é quando você tem uma ideia, ou um impulso, ou um pensamento, ou uma imagem que lhe cause algum desconforto, algum tipo de ansiedade, que toque na sua emoção. Geralmente é proveniente de uma angústia, de um vazio, Uhum. enfim, que mexe com o seu bem-estar e que esses pensamentos que nós caracterizamos como pensamentos intrusivos, imagens intrusivas, lhe levam a ter algum tipo de comportamento repetitivo, algum desejo repetitivo, algum ato mental no ensejo, na proposta de que essa resposta ao pensamento intrusivo, à imagem intrusiva, diminua o desconforto psíquico ou emocional, né? Uhum. Então, alguém que tem um ensejo de usar algum tipo de substância de uma forma abusiva, né? Normalmente gerado por algum tipo de dependência,
E isso está relacionado sempre a uma situação de angústia, de um vazio muito grande que leva a essa ideia, a esse pensamento, a essa busca, né, Uhum. desesperada de utilizar um comportamento ou uma substância ou outras coisas que a gente vai ver aqui no decorrer da conversa, Sim. com o propósito de diminuir essa situação de ansiedade e de vazio. Ô, Ana, e se reconhecer, né? Eu coloquei até aqui a pergunta, né? Qual o seu vício, né? Reconhecer como uma pessoa que possui vício, identificar esses vícios, é um processo simples para você? Olha, nem sempre, né? Uhum. Normalmente, às vezes é de uma difícil, a linha tênue que leva a saber até onde você está vivenciando uma situação de dependência. A linha tênue que lhe leva a imaginar que você está entrando realmente nesse território da dependência, às vezes é difícil. Então, por exemplo, o que é que você pode caracterizar como um risco, uma possibilidade de dependência na pessoa? O álcool, né? Uhum. Então, o indivíduo pode estar dependente do álcool. Então, às vezes até a própria pessoa, não, eu bebo não, mas eu não preciso não, eu bebo porque eu gosto, né? Tem isso mesmo. Mas às vezes a pessoa não tem ainda a consciência de saber que você está vivenciando um abuso. Quer dizer, um abuso é quando aquela substância já está lhe trazendo algum tipo de comprometimento na sua vida, você chega atrasado no trabalho, porque abusou do álcool no dia anterior, Uhum. ou você fica irritado, não fica bem com a família. Então, ou uma dependência mesmo, um desejo incontrolável de fazer uso da substância. Qualquer tipo de fármaco, outros tipos de fármacos pode causar dependência, substâncias ilícitas ou lícitas, né? O tabaco, a comida, não é? Ah, Então, quando o indivíduo não consegue controlar, então come não porque está com fome, mas come para procurar também preencher uma dor, um sentimento de vazio, uma angústia muito grande que uhum. ele está vivenciando. E tudo isso, como eu falei anteriormente, leva àquele pensamento, a mente é preenchida por aquela ideia intrusiva, eu não estou com fome, eu vou engordar, não quero comer, mas não consegue controlar, levanta e come, não pelo gosto, mas come às vezes até de uma forma incontrolável, Compulsiva, né? compulsiva. Tem muito isso, né? Diante do que você colocou aqui, me fez pensar, né? O vício, pode estar associado, ou está totalmente associado à ausência, né? A falta. O ser humano pode ter falta, achar que está em falta e Você projeta, por exemplo, na comida, ou no jogo, ou no sexo, ou no trabalho, ou no esporte, ou na substância, qualquer coisa, você pode viciar, ter uma compulsão, né, por qualquer comportamento, uma atitude que não é saudável. Uhum. Ela é enviesada. Na verdade,
você está querendo resolver uma outra coisa, a sua falta, a sua angústia, a sua dor. Mas é mais fácil, entre aspas, né? Você vai pela forma mais rápida, mas menos adequada, porque não vai resolver a questão de uma forma mais profunda. E por isso que a tendência, né, é ir buscar isso a todo momento, porque traz um conforto passageiro Você vai adquirir um conforto passageiro e enganoso, e enganoso. porque você vai adquirindo o que nós chamamos de tolerância. Então, às vezes, você acalma com um copo de cerveja. Logo, logo, um copo não será suficiente, porque, na verdade, a cerveja ou o vinho ou outro tipo de substância, ou a comida, ou o excesso de trabalho, ou você comer e vomitar em seguida, não vai resolver a questão mais profunda, a origem, a raiz do problema. Uhum. Né? Então, vai ser simplesmente um paliativo. Um paliativo que vai agir de uma forma cada vez necessitando de um menor espaço de tempo para você desejar de novo. Né? Então, você vai ficando mais tolerante àquilo e vai solicitando mais. Né? Uhum. Ana Judite coloca aqui, é bacana quando a conversa ela rende essas interações, né? Ela coloca, não me percebo com vício, mas tenho me preocupado com meu filho. Como posso identificar se ele está viciado em jogos eletrônicos? Pois é, né? É outro jogo, é uma condição muito frequente atualmente, não é? Que a pessoa, os jovens principalmente, estão vivenciando. Não é? Então, como você vai perceber? Se o comportamento, se a atitude desse jovem, dessa criança, se modifica. Né? Então, ele passa a se isolar, ele passa a deixar de participar do contexto familiar, ele deixa de sair com os amigos, de conversar com os amigos para ficar jogando. Às vezes não come mais, não participa mais das refeições com a família, vai ficando irritado, triste e cada vez vai aumentando mais o tempo que ele permanece naquele contexto. Não é? Então, é aquele jovem que não sai mais do quarto, fica o tempo inteiro ali jogando, não é? Então, isso caracteriza uma dependência, né? Então, às vezes, você até conversando, você ouve. Você está ali, mas ele está pensando no jogo. Não ouve nem o que as pessoas da casa falam. O tempo vivendo naquela situação, ele passa cada vez passa a ser maior, né? Cada vez maior, e o comportamento muda. Porque quando ele não está fazendo aquilo, ele fica irritado, ele fica com pouca paciência para outras interações. Né? É aquele jovem que você vai conversar, ele, não, agora não, agora não. Né? Então, isso por quê? Porque, na verdade, o vício, a gente chama a compulsão. Né? Então, como é que isso funciona? Você tem uma obsessão gerada por um vazio, por uma falta, por um desconforto, por uma dificuldade em encarar determinadas situações na vida,
por ter dificuldade de encarar realmente o problema. Então, é como se fosse uma busca de algo que resolva a sua dor. Então, em vez dessa dor, dessa busca ser resolvida de uma forma mais genuína, mais verdadeira, então, conversando com alguém que possa lhe ajudar, buscando... Porque o que é que pode diminuir essa tensão? Perguntar aqui, tá, Ana? A Soraya perguntou qual é a relação do vício e compulsão, que é o que Pois você é, está é vendo. isso que eu vou colocar. Então, Então, você tem... estão perguntando sobre como trabalhar isso, né? Diminuir ou deixar de ter aquele vício. Se é um processo de terapia ou quais os outros canais, né? Então, você tem, respondendo a primeira pergunta, você tem uma obsessão, Uhum. né? Então, você tem o que é a obsessão? Pensamentos, impulsos, imagens que ficam ali, atuando na vida da pessoa, né? A gente caracteriza um pensamento intrusivo. Então, eu estou aqui conversando com você, mas, na verdade, eu estou identificado com esse pensamento que me leva eu vou sair, eu vou comer, ou eu vou jogar. Então, eu não estou totalmente aqui. Eu estou dividida. Né? Então, esses pensamentos intrusivos levam a um comportamento repetitivo, uma atitude repetitiva, atos mentais repetitivos, no intuito de tentar diminuir a ansiedade que as obsessões estavam me causando. Então, isso leva a um vício. Né? Isso é o que caracteriza um vício. A compulsão para comer, a compulsão para jogar. Então, é mesmo no momento que eu digo um vício para jogar, eu estou colocando uma compulsão para jogar, uma compulsão para comer, uma compulsão para trabalhar, uma compulsão para transar, uma compulsão para vomitar depois que come. Então, tudo isso estaria dentro desse contexto que a gente está colocando aqui como compulsão. E, como perguntaram aqui também, lidar com essa compulsão, né, se reconhecer como uma pessoa que tem um vício e trabalhar isso, é um processo de terapia ou existem outras formas de lidar com isso também? Olha, é um trabalho multidisciplinar. Uhum. Então, não é um trabalho que uma psicoterapia sozinha vai resolver, né? Porque você vai se deparar com uma questão profunda no indivíduo, né? Então, eu gosto muito de pensar assim, quando é que algo passa a ser demais, né? Que a pessoa comer é gostoso. Sim. Jogar, eu especificamente não gosto de jogo, mas não considero que exista nenhum problema em um jovem jogar, em um adulto, em um indivíduo gostar, tranquilo, né? Transar, atividade física. Hoje tem pessoas que têm compulsão por atividade física, né? Sim. Por Então, dieta. mas tudo isso tem um contexto que é saudável, que é bom. Então, quando isso passa a ser demais, e a serviço de que passa a ser demais? Então, existe, claro, uma disponibilidade do indivíduo para ter essa forma de expressão, né, da psique. Então, essa pessoa vai se apresentar emocionalmente, fisicamente, totalmente envolvido com essa forma de se colocar na vida. Então, isso pode ter tem causas biológicas,
psicológicas, familiares, sociais e culturais. Então, a partir de todo esse contexto, essa pessoa pode ser abordada. Então, muitas vezes, só a terapia ajuda bastante, né? Então, você vai escutar e, através de técnicas adequadas, tentar chegar ao âmago da questão. Eu gosto de falar muito de uma ferida na alma. Então, tem alguma coisa naquele indivíduo que está psiquicamente inflamado, ferido, não é? Então, isso tem que ser encontrado e trabalhado, no sentido, metaforicamente falando, de ser melhorado, não é? Muitas vezes é necessário um acompanhamento médico também, farmacológico. Se essa ansiedade, se essa angústia é muito grande, compromete a vida da pessoa, né, de uma forma muito importante. Às vezes a pessoa está tão envolvida, tão dentro desse mundo, não é? Da substância ou do jogo, que às vezes você tem que aliviar mesmo, usar uma medicação, no sentido de trazer ele um pouco à tona, para que a terapia possa ter um efeito mais adequado, né? Muitas vezes a atividade física é uma ótima recomendação, porque você libera muitas vezes aquela energia, tira o indivíduo daquele ambiente, né, que disponibiliza o aparecimento A energia que leva à compulsão, a energia de estar em falta, né? Exatamente. Muitas vezes você pode fazer o trabalho, meditação, né? Acupuntura, trabalhos com o corpo, tudo isso, tudo junto, um trabalho de acompanhamento familiar, né? Social. Muitas vezes a pessoa está com uma dificuldade muito grande socialmente, profissionalmente falando, e tudo isso junto pode ajudar a pessoa a separar um pouco o indivíduo dessa temática interna que o mantém preso nessa ideia obsessiva. Entende? Entendo, entendo. E, Ana, quando o vício ele é bom? Porque o João Medina, ele pergunta aqui, as pessoas devoradoras de livros podem ser tidas como viciadas em ler? Por mim, eu acrescento na pergunta dele, estou viciado em série. E existe esse lado bom do vício? Ou é preciso sempre ficar, ter atenção? Olha, é exatamente o que eu ressaltei no início, né? É muito tênue, às vezes, você perceber quando a coisa é demais, né? Isso aí. Então, no caso de comida, do próprio jogo recreativo, de todo isso é bom, não é? Quando é que não é bom? Quando lhe compromete, não é? Quando se apresenta de uma forma desconfortável para o corpo, para a psique, para esse mesmo contexto que a gente estava falando anteriormente. A pessoa não consegue desempenhar o seu trabalho, apesar de gostar daquilo que faz. A pessoa não consegue ter uma vivência boa familiar, apesar de gostar, de estar bem, não é? Sim. Então, quando aquilo começa a comprometer a vida
da pessoa. Então, isso passa a ser algo danoso, abusivo, né? É porque esses vícios, né, em ler, né, assistir série, a praticar atividade física, eles vêm, aparece com uma certa vaidade também, né? A pessoa que faz atividade física, que está ali na dieta, que faça chuva ou faça sol, está ali envolvido. É bonito para se falar, né? Para se dizer, sou viciado em atividade física, sou viciado em livros, sou viciado em série, né? Por isso que eu te perguntei do lado bom do vício, porque esses vícios, né, que eu cito aqui, tem outros também, vem automaticamente com uma certa vaidade. É bonito de se falar isso. E nas redes sociais, já fazendo o link com as redes sociais, é o que a gente mais vê, né? As pessoas se projetando através do seu vício associado a uma vaidade também, ou porque nem se percebem, né? Você quer ver uma coisa que eu observo muito? É o seguinte: a vida demanda movimento, né? Então, você tem que ter um eros, né? Uma vida que lhe dê possibilidade de transitar entre várias áreas disponíveis, né, dentro do seu contexto. Então, no momento em que eu sou aprisionada por uma ideia única que assume um poder sobre mim, isso é um vício, não é? Então, eu posso gostar de ler, eu posso gostar de tomar um vinho, eu posso gostar de comer, eu posso gostar de estar aqui na rede social batendo papo com você. Sim. Mas na medida em que isso assume uma autoridade, um poder sobre mim, que eu perco a minha liberdade em relação a essas imagens, a essas substâncias, a essa forma de eu me colocar no mundo, isso passa a ser abusivo no que se refere à minha pessoa. Você concorda? Sim. Então, Pode falar. um adolescente jogar é ótimo, mas ele tem que estar livre para dizer, não, agora eu não vou jogar, eu vou à praia, né? Sim. Eu vou ver minha namorada, ou eu vou ver o meu namorado. Então, é quando você caminha, porque a maneira que acontece com todas essas expressões é a tolerância, não é? Você vai ficando, a tolerância vai aumentando, você vai ficando mais tolerante, então você vai precisando mais daquilo para lhe acalmar, entre aspas, não é? Depois você vai tendo uma vivência abusiva e depois dependente. É necessário existir no indivíduo uma disposição para isso, além dos componentes ambientais, familiares, sociais. É necessário ter. Ninguém sabe quem é que pode, quem é que vai ter mais ou menos, né? Essa Isso. predisposição. Então, é sempre um risco. Uma outra coisa que se observa nesses quadros de dependência normalmente, é um indivíduo que se encontra numa situação desconfortável internamente, né? Muitas vezes com dificuldade de aceitar a realidade do mundo em que ele vive, né? Então, ele quer, de alguma forma, modificar essa. Então, será, Ana, que a gente pode. Você falou aí, me veio essa dúvida, da atividade física, né? Aquele que é viciado em atividade física é porque pode ter uma
falta ali de uma ausência de aceitação de quem é ele, de quem é a pessoa? Normalmente, essa pessoa entra, né, numa conexão por uma falta, às vezes, habitual. Pô, eu estou querendo ficar com o corpo legal, de acordo com o momento atual do mundo, não é? Sim. Então, estou querendo ficar com o corpo legal. E você entra. Ok, você entra e por alguma razão emocional, social, ou genético, ou biológico, emocional, aquilo lhe pega, né? Aquilo lhe engloba, lhe segura. E aí você passa, eu gosto de falar numa linguagem mais psicológica, junguiana, você fica tão colada na imagem, naquela imagem que lhe carrega, você se prende a ela, que não existe mais reflexão. Muitas vezes a pessoa não sabe como chegou ali, nem o que é, nem às vezes nem o que é que está buscando. A coisa lhe tomou, lhe engoliu. Se você pensar, ó, eu estou aqui. Se eu estou muito colada no espelho, eu não me vejo. Não tem reflexo. Então, a atitude de acompanhamento dessas pessoas é no sentido de descolar, para que eu possa ver, para que eu possa refletir, para que a consciência possa chegar e eu tomar atitudes diante daquilo. Porque é importante o desejo da pessoa. Sim. O desejo da pessoa de descolar disso é muito grande, né? E aí, o que é que separa? Às vezes, a terapia, porque você vai conversar com o outro. Às vezes, é preciso a medicação, né? A meditação, você relaxa, você se desprende. A atividade física. Então, uma série de coisas, hoje, você utiliza no trabalho, os trabalhos com arte, não é? A dança, a colagem, os esportes. Então, tudo isso é um trabalho multidisciplinar, né? É bacana quando você traz isso, Ana, porque a nossa tendência, né, é levar apenas a uma única solução. E é preciso ter esse olhar do multidisciplinar, né? Porque não é só a terapia, não é só o medicamento, né? É preciso compreender em que estágio está, né? É de vício. Onde é que está essa ausência? Como você falou, onde é que está essa inflamação, né? Para poder entender aí quais os recursos poderão ser utilizados, né? Onde está a dor, né? Onde está E, a ferida, né? e Ana, a sala aqui tá cheia, né? A gente tem aqui pessoas falando, mandando um oi para você, que você é uma querida. O João Medina falando excelente abordagem desse tema. Med é meu amigo do coração. Agradecer a participação de todos vocês aqui. Mandem perguntas, considerações. A gente tem a opção agora, né, do Bora Fã. Então, se tiver alguém aqui que queira entrar na conversa, fazer uma pergunta ou trazer algum depoimento de algum vício que de repente tenha, ou que se curou desse vício, fiquem à vontade, tá? Todos Eu são queria bem-vindos. só chamar a atenção, né, Uhum. para em seguida as pessoas possam trazer que uma coisa importante, às vezes, no vício, na compulsão, a questão principal, às vezes, não é o desejo de consumir. Chega a esse ponto. É a impossibilidade de não consumir. Por isso que eu digo que tem um aprisionamento. Então, às vezes, a pessoa não é nem o desejo, é a falta, né?
falta aí, mas é uma falta muito maior. Aquela falta da comida, da substância, do jogo, está encobrindo uma dor muito maior, né? Então, é um trabalho delicado, respeitoso, né? Com É cuidado. preciso ser feito. E como você falou, né? Cada um no seu tempo, né? Precisa respeitar isso. E, Ana, existe a ideia, né, de que a pessoa pode viver hoje sem vícios? Isso é possível? Olha, eu acho que sempre existe porque quando você caracteriza, é exatamente aquilo que começa a lhe causar uma questão, um problema, né? Uma dor. Aquilo que começa a comprometer a sua vida. Uma coisa, às vezes, uma coisa que na sua vida começa com uma busca de uma resolução, significado, pode acabar numa dependência. Tem graus variáveis, não é? Então, quando você fala assim, compulsão, tudo hoje, não é? Em medicina, em psicologia, você, né? Então, tem de pouquinho a muitão, falando assim de uma linguagem bem à vontade, né? Então, é a intensidade da situação. Eu acho que cada gente todo mundo tem um pouco de identificação com uma coisa ou outra, né? Aquela pessoa que diz, se eu não correr, meu dia está perdido, se eu não começar com a corrida, né? Se eu não tomar café, eu ouço muito isso. Exatamente. Se eu não tomar café, eu fico com uma dor de cabeça horrível, né? Minha mãe é assim. Ela fala que se ela não tomar café... Então, a pessoa vai ter os seus desejos, suas manias. Tem até uma música que o Wilson Simonal cantava, dentre as manias que eu tenho. É bem interessante essa música. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Eu acho que eu sei porque eu estou mais velha, mas o pessoal jovem não deve lembrar. Mas foi uma música muito, muito famosa nos anos 70, né? Então, chama-se Manias. Então, todo mundo tem sua mania, não é? E acaba sendo uma forma de você falar que do vício, né? Eu tenho mania em ler, né? Eu tenho mania de ler, não é? Eu gosto de ficar ali no jogo, esqueço do tempo. A questão é quando o jogo lhe tem, a comida lhe tem, a droga lhe tem, não é? Então, claro que tem substâncias que é de alto risco para a dependência, não é? Porque mexe muito nas substâncias internas, no emocional. Então, tem substâncias que o risco é iminente, não é? Mas tem também a predisposição da pessoa para se identificar, se prender, se ligar, não é? Sim. A Dani coloca aqui, vício, acredito que todos temos ao longo da vida. No entanto, é cuidarmos para que isso não atrapalhe o nosso dia a dia. E eu emendo, o vício, ele é algo que ele acontece na adolescência na fase adulta. O que eu quero dizer é, existe vício na infância? A criança, ela se vicia? Sim, sim. Criança se vicia, sim. Às vezes a criança adquire aquela coisa de ficar ali cheirinho, né? Da fralda, a Sim. chupeta, né? Então, são formas, necessidades que você tem
de uma determinada coisa para lhe acalentar a princípio, mas que tem coisas que acabam lhe trazendo sérios danos, não é? Verdade. Então, tem vícios também, dependendo do tipo, menos ou mais graves, não é? E E isso, tem às vezes, tem uma dor maior, não é? Sim. Por exemplo, a pessoa, às vezes, tem uma compulsão para não comer, para vomitar quando come, porque não consegue se perceber com o peso magro que gostaria de ter. Uhum. Tem uma dificuldade de se perceber de uma forma genuína, né? Sim. Então, é Ah, um leque muito grande que se abre, né? sim, a Dani coloca aqui, o vício enquanto criança contribui ou interfere na educação do ser. E eu acrescento essa parte da infância, o vício ele pode ser ele tem alguma relação com a questão hereditária, de mãe para filho, pai para filho? Sim, sim, sim. Às vezes, sim. Às vezes você tem, não só por uma questão da predisposição mesmo, psíquica, como às vezes por um convívio familiar, por uma dor que compromete aquele grupo, não é? Uhum. As pessoas que têm uma identificação muito grande, às vezes, com o controle, não é? E às vezes adquirem vícios, não é? Vícios de limpeza, de não. Aí você já entra na esfera do transtorno obsessivo compulsivo, não é? Sim, Pessoas que tendem a não dar conta de ver nada fora do lugar ou nada que ele não considere exatamente limpo ou normativo, né? sim. É, a questão do vício, né? Eu gosto muito de olhar a questão social também, né? E levantando algumas perguntas para essa live, duas pessoas mandaram a mesma pergunta que eu vou fazer para você. Se a gente sai hoje na rua, a gente tem avenidas que tem aí a farmácia A de um lado, a farmácia B do outro, a farmácia C logo à frente, a farmácia D mais à frente. Se a gente for e aí a gente vai para um bairro vizinho, mais farmácia, vai para o shopping, mais farmácia. Isso é um sinal para a gente que estamos viciados, viciada nesse sentido, porque é como uma invasão, né? Eu me sinto assim, uma invasão dessa tipo de negócio, né? Para atender uma demanda. E aí pensando, seria Eu acho que as pessoas hoje elas querem resultados imediatos, né? Então, existe uma tendência hoje psicológica no sentido das pessoas não querem sofrer, não querem que o humor esteja um pouco baixo, tem que estar todo mundo alegre, feliz, descolado, solto, não é? sim, Então, claro que às vezes existe uma tendência de se buscar muito essa resolução na medicação, né? Eu não sei se a isso se deve o número de farmácias, assim, não sei, né? Mas acredito que sim, né? Você quer, se você está triste, você corre o risco de se caracterizar já como deprimido e precisar de uma medicação. Eu acho que isso é uma condição que pode ser evitada, né? sim, sim. Até porque, se você resolve a questão da dor de uma forma
rápida e não voltada para a questão mais profunda, muitas vezes esse tratamento é paliativo, não é? Muitas vezes é paliativo. Você está resolvendo o sintoma, mas não está resolvendo a causa. E que pode favorecer para um processo de compulsão, como você disse lá no início da nossa conversa, né? Exatamente. Aquilo faz Exatamente. o resto Você para não resolve aqui. resolver. E às vezes a compulsão muda de cara, porque a psique tem uma tendência a se personificar. Às vezes você quer perder peso e aí você começa a fazer uma dieta muito forte, até consegue, não come, mas aí essa energia vai aparecer de uma outra forma, né? Você, às vezes, vê isso, a gente teve um momento que se observou muito as cirurgias bariátricas, né? Sim. O indivíduo parava de comer, emagrecia, mas quando você não tem um acompanhamento, quando você não tem um trabalho do próprio indivíduo com essa mudança de panorama na vida, né? Depois de um bloqueio de uma cirurgia desse porte, muitas vezes ia estourar numa ansiedade lá na frente, um outro tipo de compulsão, né? Sim. Então, a proposta é você buscar a resolução. Isso o que traz é a terapia. A psicoterapia é que é um trabalho lento, não é rápido, mas é um trabalho que garimpa ao fundo do poço, né? Porque quando você fica tentando resolver de uma forma não genuína, você cai nesse processo de situações repetitivas e infrutíferas. Né? A Fê coloca aqui, pessoas que tentam sempre se manter em estado feliz, seja qual for a situação, mas silencia as emoções negativas. De estar sempre bem, né? De querer estar vivendo achando que está vivendo somente o lado bom da vida, né? E isso não existe com ninguém, não é? Porque todo mundo, todas as pessoas sofrem na vida. Todas as pessoas, a vida são altos e baixos. Ninguém tem uma vida somente boa. Né? As pessoas passam momentos diversos na vida. E se a pessoa não quer encarar esse lado, isso não deixa de existir. Se eu não quero encarar a minha dor, ela não deixa de existir. Ela continua atuando na minha vida, só que de uma forma não percebida por mim. Se eu não percebo a minha dor ali presente, eu vou enganar a mim mesma jogando para não entrar em contato, às vezes, com a minha ferida, com a minha dor, com a minha humilhação, né? Com a minha raiva, com a minha angústia. E aí eu vou querer resolver isso de uma forma rápida. O jogo de azar tem bem essa característica, né? Eu quero ganhar para ficar rico e feliz. Rapidamente. Né? O que a gente precisa entender aí, eu acho que estamos chegando nos finais, né? O que eu levo dessa nossa conversa, né? Precisamos compreender onde é que estão as nossas faltas, né? E entender que vício está atrelado à compulsão também.
A Fê coloca aqui, toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo, né? É o Carl Jung que traz aí pra gente. Ana, quero agradecer muito a nossa conversa. Passa super rápido, né? É Muito verdade. rápido. Eu Gente, sempre fico nervosa, achando que ai meu Deus, eu não vou ter o que falar. E passa rápido. passa super rápido, é uma prosa, uma conversa muito boa. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, acompanhando a gente. Dani, Fê, Soraya, João, muito obrigado mesmo. O Bora ele segue, como eu tinha dito no início, agora em maio. Teremos uma série de temas, Ana, falando de relações amorosas. E Que aí legal. a gente vai falar sobre sedução no dia 6 de maio, sempre às quintas, às 19h30, né? Separação no dia 13, traição no dia 20 e a gente finaliza com casamento no dia 27 de maio. Nos próximos dias iremos divulgar aí mais detalhes. Esta live fica salva aqui na nossa página do Instagram. Fica salva também no YouTube. Então, por favor, curtam, comentem, repliquem, divulguem, porque é muito importante para a manutenção desse projeto que a gente gosta tanto. Tá? Ana, muito obrigado. Adorei te conhecer. E seriam suas últimas palavras para a gente que está aqui? Últimas palavras desta live. Né? Eu queria agradecer também muito. Foi ótima a conversa com você. Eu acho que me estimulou, me ajudou bastante, né? Foi muito legal. Queria agradecer as observações das pessoas, que foram bem pertinentes, bem interessantes. E dizer que foi ótimo estar aqui, super agradável. Espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu, sim. A conversa, quando ela é boa, ela contribui sempre a hoje. Esse tema, um tema, gostei bastante também de poder mediar com você. Foi uma conversa, adorei, muito boa mesmo, viu? Foi recíproco, foi ótimo também. Gostei muito. Um beijo grande para vocês. Outro, Tchau, gente. A gente se vê em tchau. maio.